A gente sempre faz às quartas-feiras, hoje a gente vai falar um pouquinho de sociedade e comportamento. Em meio a uma grande crise econômica, hoje o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados. E por conta desse quadro, a gente vê muitas pessoas apostando nos concursos públicos. E para falar um pouquinho mais sobre a estratégia que a ajudou a passar em segundo lugar no concurso para promotora de justiça, eu estou recebendo aqui a Maria Fernanda Balsalobre. Agora sim, seja muito bem-vinda, Maria Fernanda. Obrigada, Ká, muito obrigada. Bom, ela criou uma metodologia que não só ajudou a ela mesma, mas já auxiliou muita gente a conseguir o mesmo feito. Isso porque ela tinha algo que era considerado um empecilho a mais nessa caminhada. A Maria Fernanda já era mãe quando conseguiu a aprovação. Mas acho que ela é a melhor pessoa, né, para nos contar um pouquinho dessa história, melhor do que eu. Maria Fernanda, explica pra gente qual foi a sua principal dificuldade quando você de fato resolveu se tornar promotora de justiça. A principal dificuldade é, na verdade, a dificuldade de todo concurso, que é uma prova muito difícil, na maioria das vezes tem mais de uma fase, e a pessoa precisa aprender a estudar várias horas por dia. E isso é muito difícil, é difícil criar esse hábito, é difícil conseguir se concentrar por tanto tempo e aprender aquela matéria. Então essa foi a minha principal dificuldade inicial, como todo mundo. E aí, no decorrer da minha preparação, eu tive uma dificuldade adicional, que foi o fato de que, quando eu tinha 26 anos, eu estava no meio da minha preparação para o concurso, eu engravidei do Fê, que é o meu filho mais velho, hoje ele tem 6 anos, e desde que eu estava grávida e assim que ele nasceu, eu descobri muitas dificuldades adicionais por conta disso. Então, acho que são essas duas dificuldades, né? Para mim foram essas duas, mas para todas as pessoas, na verdade, existe essa dificuldade do próprio estudo, e cada pessoa, na verdade, também tem a sua dificuldade pessoal, seja trabalhar, seja ser mãe, seja ter uma casa para cuidar, ou seja mesmo ter que aprender a estudar. Com certeza. Agora, como é que o fato de se descobrir grávida mudou a sua rotina de estudos? Mudou completamente, e eu tenho para mim que, na verdade, eu só consegui desenvolver esse método e aplicar da maneira correta e, portanto, conseguir ser aprovada numa boa colocação porque eu tinha esse impedimento. Eu vou chamar de impedimento porque as pessoas falavam isso para mim na época, mas, na verdade, eu sei que foi a minha grande motivação. Mas calma, o que as pessoas falavam para você? O que aconteceu foi o seguinte, eu vinha estudando muito bem, inclusive já tinha sido aprovada numa ótima colocação para o concurso de analista. Então eu trabalhava e estudava. E aí, quando eu era analista e ainda continuava estudando para realizar meu sonho, que era ser promotora, eu engravidei do Fê. E era uma coisa que eu não sabia, assim, eu descobri naquele momento que existia um preconceito muito grande com as mães, principalmente em relação a essas instituições do Estado, que por natureza são um pouco mais conservadoras. E então muitas pessoas, familiares, chefes, até amigos, falavam pra mim que eu tinha que desistir do meu sonho, porque agora que eu tinha virado mãe, que eu ia ter um bebê, era totalmente impossível estudar, se dedicar ao estudo e se dedicar ao filho. Então foi uma coisa muito nova pra mim, e naquele momento da maternidade, que obviamente a mulher tá mais sensível, né, a gente fica sensibilizada, bastante. Aquilo foi muito pesado. E aí eu parei de estudar, porque eu acreditei que era impossível. E aí depois, quando o Fê nasceu, eu voltei a estudar com tudo. Aí decidi que eu ia passar, desenvolvi toda essa metodologia que me permitiu estudar menos horas, porque eu não tinha todas as horas para estudar trabalhando e com um filho pequeno. E aí deu certo. Eu cheguei a escutar, para você ter ideia, de um professor que eu não seria aprovada, porque a banca examinadora do concurso não via com bons olhos o fato da mulher ser mãe. E que a mulher mãe, ela não poderia se dedicar à profissão como outra pessoa qualquer. Num momento que eu estava super sensível e insegura. Então, o que aconteceu foi que aí eu superei todas essas dificuldades, consegui aplicar essa metodologia que foi muito boa e que inclusive está ajudando as pessoas, e é isso mesmo que eu quero que aconteça, que todo mundo consiga estudar da maneira correta. E aí deu tudo certo, eu fui aprovada, fiquei muito feliz, obviamente, e foi muito, para mim foi muito emocionante, porque no dia da minha posse no concurso, é uma solenidade, né, muito grande, então todo mundo vai para o Salão Nobre da Universidade de São Paulo. E aí, na minha posse, o meu filho, que na época tinha 1 ano, ele estava sentado lá atrás com o meu pai. E aí, no meio da solenidade, aqui, né, as autoridades falando, e eu ali na primeira fila, e aí eu escuto um mamãe,
E aí eu vejo meu filho, eu olho pra trás e vejo meu filho com 1 aninho, ele tinha acabado de aprender a andar, vindo na minha direção. E aí eu fiz o que toda mãe faria, certo? Peguei ele e pus no meu colo. E ele assistiu toda a cerimônia no meu colo. Gente. Inclusive ele batia a palma depois que cada pessoa terminava de falar. E aí isso gerou uma comoção muito grande, porque isso nunca tinha acontecido na minha instituição. Aliás, rapidinho, eu vou pedir para os meninos mostrarem a foto que está aqui no meu computador, que é justamente a foto desse momento aí, pronto. Exatamente, esse era o Fefe com um pouco mais de 1 ano, na minha posse, então as fileiras eram dispostas de maneira a respeitar a ordem de classificação, então eu estava na primeira fileira, e aí ele veio, peguei ele no colo, com todo carinho, e coloquei no meu colo e ele ficou no meu colo durante toda a cerimônia. Então isso gerou uma grande comoção. Depois disso eu recebi muitos e-mails. Essa foto ficou na página inicial do site do Ministério Público por bastante tempo. Comecei a receber muitos e-mails perguntando como que eu tinha conseguido, como que eu tinha feito. E aí eu descobri que tinha essa demanda reprimida, essa questão das mães, que as mães simplesmente não se sentiam capazes e não conseguiam se organizar de maneira a conciliar o estudo e a maternidade. Acho sim que um pouco porque acaba sendo comum as mães ouvirem que no momento que elas têm filhos, elas têm que abandonar completamente os sonhos pessoais. E muito também porque a rotina fica mais complicada, obviamente. Então, para mim, foi muito legal, assim, receber. E eu, no começo, não conseguia muito falar disso, porque eu ainda estava meio assim. Mas depois de alguns anos, aí eu me senti confortável para falar. E falar, inclusive, do método, que, obviamente, ele não serve só para as mães, ele serve para qualquer pessoa. E, obviamente, também ele não serve só para concurso público, ele serve para o estudo. Inclusive, se eu tivesse descoberto isso há tempos atrás, eu não teria ido tão mal na escola. Sensacional. Aliás, acho que eu estou precisando aprender esse método também, veja bem. Não estou prestando concurso, mas preciso ajudar meu filho a estudar. Agora, você sentiu, de fato, esse preconceito e essa barreira, por exemplo, da banca e de pessoas mais próximas, de fato, a você, que nem você falou, da sua família, dos seus amigos? Como é que você digeriu tudo isso? Então, hoje eu entendo que, na verdade, a minha família e os amigos próximos, eles me falavam isso como uma maneira de me proteger da minha eventual e futura frustração. Então, eu acho que eles pensavam, ela não vai conseguir porque é impossível, então deixa eu falar para ela se contentar, porque senão ela vai sofrer, ela vai ficar tentando e nunca vai dar certo. Então eu acho que eles fizeram isso com a melhor das intenções. E na banca examinadora do concurso, para ser muito sincera, eu não senti. Eu tive muita sorte com a minha banca, inclusive o perfil das bancas e da instituição tá mudando muito rapidamente. Então se você pensar que assim, há 30 anos atrás, num grupo de 60 aprovados, entravam 5 mulheres. Sim. E hoje em dia é meio a meio, senão as mulheres superam até em número os homens. Então isso vem mudando de maneira muito rápida. Eu fico super feliz com isso e espero que mude cada vez mais, né? Para as mulheres não se sentirem assim. Agora, a Bernadette mandou uma mensagem aqui falando: ser mãe não atrapalha em nada a vida de uma mulher, só enriquece. Você sentiu que... De que forma que você sentiu, na verdade, que o nascimento do Fê ajudou você a enfrentar toda essa batalha com mais força e, sabe, com mais ânimo? Eu senti completamente. Na verdade, eu decidi que eu ia voltar a estudar assim que ele nasceu e me olhou. Porque eu era nova e eu não sabia nada de bebê e ele nasceu de olho aberto e me olhou com aqueles olhões. Falei, gente, naquele momento eu decidi. E a existência dele só me ajudou, e me ajuda até hoje, aliás, mas me ajudou muito. E eu lembro que quando as pessoas falavam pra mim, vai ser muito difícil, vai ser impossível porque você tem um filho, eu não respondia nada, mas eu pensava na minha cabeça que, na verdade, esse era o meu grande diferencial. Porque eu tinha um filho e é exatamente isso que me ajudaria a estudar com muito mais determinação, com muito mais afinco, e que por causa dele eu tinha certeza absoluta que ia dar tudo certo. Muito bacana, eu acho que é importante falar um pouquinho disso, tem algumas mensagens aqui que o pessoal tá mandando, mas eu queria que você falasse como é que você criou essa metodologia, como é que você percebeu que de fato aquilo estava te ajudando de uma forma diferente do que você estudava antes.
Eu não fui uma boa aluna na escola. Na faculdade também. Eu gostei de ela gaguejar na hora de falar isso. Verdade. Peço desculpa para os meus professores de escola pelo trabalho que eu dei. Mas o que aconteceu foi que quando eu comecei a estudar, eu reparei que estudar era muito diferente de ler. Porque eu gostava de ler. Mas é muito diferente você pegar um livro e ler um romance, por exemplo, porque você não precisa aprender as informações que estão lá. Basta você sentir, você vai ganhar cultura, você vai se enriquecer culturalmente e pessoalmente. Mas você não precisa aprender. O estudo é completamente diferente, porque se você só lê o que você está estudando, você vai ter que ler aquilo mais de 1000 vezes. E considerando que a matéria dos editais é enorme, não dá, porque senão a coisa não vai ter fim. Então, eu consegui desenvolver um método para mim, e depois ajudando alguns amigos, eu vi que era uma coisa que era para todo mundo, que fosse possível aprender aquela matéria que você estava estudando em menos tempo. Mas esse não é só isso. Além disso, então, eu balizei, vou dizer assim, em 3 pilares. Que o primeiro é relacionado à estratégia. Então, você precisa estabelecer uma estratégia, depois tem todo o método de estudos, propriamente, e a constância, porque não adianta eu estudar super bem hoje 10 horas e pronto, né? Isso não vai resolver. Sim. Então, o método, ele é nessas 3 coisas. Eu, inclusive, escrevi um guia sobre isso, que explica direitinho qual é o método. Eu tô com ele aberto aqui. Tá com ele aberto. E ele já tá prontinho, acho que nos próximos dias ele já vai estar disponível para quem quiser baixar. Eu acredito muito na democratização do conhecimento e do estudo. Eu acho que a vida das pessoas, de fato, pode mudar pelo estudo. E ninguém tem obrigação de nascer sabendo estudar. Sim. Você tem que aprender. Então, eu fiz um Instagram, comecei a dar dicas de como estudar da maneira correta nesse Instagram. Posso falar o nome? Pode, fica à vontade. Para quem quiser ver lá o Instagram, seguir ou dar uma olhada, o Instagram é @mariafernandabalsa. Nesse Instagram eu dou dicas de estudos, converso também com as pessoas, respondo mensagens. E aí nesse Instagram eu vou disponibilizar esse guia para quem quiser saber direitinho a maneira correta de estudar. Agora, eu vou pedir até para os meninos mostrarem aqui que a gente conseguiu abrir. Tem aqui já uma prévia do seu Instagram, tá ali, ó, você pode ver. E aqui tem, por exemplo, deve ser as perguntas mais Sim. requisitadas, grifar, aqui dicas de estudo. Sim, exatamente. Pânico pré-prova. Me fala um pouquinho sobre isso, porque deve dar em muita gente, né? Deve bater aquele desespero de o que fazer agora. Exatamente, porque o dia da prova é um dia muito diferente. Então você pode ter estudado direitinho, mas o dia da prova ele é muito diferente. A mesma coisa de eu estar aqui hoje, pra mim isso é muito diferente. Então, óbvio que eu fico mais nervosa. Então... Não aparenta, pelo menos. E aí, muitas pessoas sentem, inclusive eu senti, obviamente, muita ansiedade pré-prova, então você não consegue dormir direito no dia anterior, você chega na prova já muito ou eufórico, ou trava, né? Existe a trava, aquele bloqueio pré-prova que você não consegue sair do lugar. Então, tem algumas coisas que dá pra fazer para tentar diminuir esse bloqueio. E, na verdade, o mais importante é a própria pessoa conseguir se conhecer. Então, essa é a importância de fazer bastante prova. Porque hoje eu tô super nervosa aqui nessa entrevista, mas se eu te der uma entrevista todos os dias por um mês, na última entrevista para mim já vai ser mais normal. Eu vou saber lidar com o meu nervosismo. Então, para lidar com esse pânico para a prova, o mais indicado é fazer várias provas. Simulados, né, que a gente costumava fazer em época de cursinho, ir treinando. Isso. Agora, eu queria que você tentasse resumir, de alguma forma, tanto quanto palpável, para qualquer pessoa que precise de fato estudar, algumas dicas, assim, para simplificar o estudo e, de fato, facilitar a absorção do conhecimento. Porque é aquilo, não é o ler. Exatamente. É o absorver aquilo. Exatamente. Qual foi a forma que você encontrou como sendo a melhor para absorver esse conhecimento? Então, primeiro de tudo, assim, se alguém me falasse, olha, hoje eu vou começar a estudar. Primeiro a pessoa tem que saber o que ela quer. Então, você vai estudar para o vestibular ou você vai estudar para o concurso? Dentro do vestibular, qual vestibular? Ou dentro do concurso, qual concurso? São vários, né? São vários, são muitos e, assim, os mais diversos. Porque hoje, para todos os cargos da carreira pública, é por meio de concurso. Então, são muitos. E aí, sabendo qual que é o seu destino, onde você quer chegar, você precisa montar
toda uma estratégia. E como que monta essa estratégia? Sabendo exatamente como é a prova que você vai fazer, lendo o edital, sabendo as matérias que caem nesse edital, qual que é o formato da prova, é objetiva, é escrita, tem quantas perguntas por item, precisa saber direitinho como que é a banca, como que é feita essa prova. Tendo essas informações, aí você vai passar para o estudo mesmo. Esse estudo, você vai ler as coisas, vai ter que grifar. Além de grifar, é importante você fazer o resumo, mapa mental. E no estudo para o concurso público, existe uma coisa muito importante que é você conseguir conjugar o estudo da lei seca, né, que são os códigos, então Código Penal, Código Civil, com o material escrito. É uma coisa assim um pouco diferente, mas na verdade é até um pouco óbvia, porque você não pode segmentar o estudo. Então, um dia eu estudo só isso, depois eu estudo o material escrito, porque as duas coisas se complementam e você vai precisar das duas. Então, se você conseguir conjugar, você vai reter mais as informações. Quando eu perguntei no Instagram quem que já estudava assim, para minha super surpresa, assim, todo mundo falou que não estudava. E aí eu até comecei a ensinar, eu falo disso no guia, da importância de fazer isso, de como fazer. E além disso, outra coisa também é um estudo que eu nomeei por estudo por camadas. Eu também explico isso no guia, como fazer. Além disso, tem mais várias outras coisas. Então, por exemplo, você pode ampliar os seus locais de estudo. Quando o Fê era pequeno e eu fazia ele dormir, né, demorava, enquanto fazia ele dormir, em vez de deixar meu pensamento ficar vagando e pensando, eu ficava estudando eu comigo mesma. Então, repassando a matéria que eu tinha lido, fazendo perguntas para mim mesma, tentando refazer os mapas mentais na minha cabeça. Para quem tem pouco tempo, isso acaba sendo essencial, porque é uma maneira de você ganhar tempo. Sim, com certeza. Agora, de que fato isso continua te ajudando na sua vida agora como promotora de justiça? Porque eu acredito que não tenha sido só para o momento do concurso, né? Sim, me ajuda bastante, porque o método de estudo, assim, você aprender a estudar, na verdade, é uma forma de você organizar o estudo na sua cabeça e não deixar, eu estudei uma coisa aqui, estudei uma coisa... É uma maneira de você sintetizar para você mesmo o que você está lendo. Então, isso me ajuda muito quando eu estou estudando alguma coisa, quando eu estou fazendo alguma peça jurídica ou em algum caso, quando eu estou fazendo algum projeto, eu acho que eu tenho, por conta disso, facilidade em organizar as ideias, até quando estou escrevendo. Olha, tem aqui algumas mensagens. O Marcos Roberto Nunes Lindolfo mandou muito bem, Maria. Estou adorando essas dicas. Talvez o pessoal aí fala aqui mais alguma coisa. Para quem estuda para concursos, segue entrevista com informações fundamentais. O Fred mandou aqui. Tinha mais gente falando, inclusive, da questão do feminismo aqui para cima. É que quando começa a vir um monte de comentário, eles somem por aqui. Mas, voltando ainda um pouquinho na questão do feminismo, Maria Fernanda, você falou que, de fato, você encarou muitas coisas, mas que você vê isso tudo mudando. Sim. Né? Você acredita que, de fato, daqui a um tempo, a situação vai estar igual para a mulher e para o homem? Nesse quesito, você acha que exemplos como o seu são fundamentais, por exemplo, que é a minha opinião, para mostrar para as mulheres que elas são capazes e que não é questão de se igualar aos homens, mas se igualar às mulheres que são tão competentes quanto? Exatamente. Essa questão, para mim, ela foi muito cara, porque eu vivi isso. Então, até no guia, eu fiz questão de escrever uma carta especialmente para as mulheres. Porque ainda hoje as mulheres na profissão, elas vão ter algumas dificuldades a mais, assim como eu tenho e tive. Então só vou contar o que está na minha cabeça, porque aconteceu semana passada, de que uma senhora queria ser atendida, porque ela tinha uma questão envolvendo família, e ela queria ser atendida pelo promotor de justiça. E aí meu funcionário entrou na minha sala e falou que tinha essa senhora que queria falar, eu falei, lógico, pode pedir pra ela entrar. E quando ela entrou, ela me olhou com a cara mais assustada do mundo e falou, não, eu vim falar com o promotor de justiça. E eu falei, não, pode falar, eu sou a promotora de justiça. Ela falou, não, eu prefiro falar com o promotor homem.
Então, assim, essa e mais várias outras coisas, elas ainda existem. Dentro das instituições, tem um grupo grande de mulheres e homens que estão falando sobre isso e pensando sobre isso. Porque é exatamente o que você falou. A mulher, ela não quer se igualar ao homem, ou ela não quer fazer as coisas como homem. Ela quer fazer como mulher mesmo, né? Mas quer receber o mesmo respeito, o mesmo tratamento, as mesmas possibilidades. Então, eu acabei escrevendo essa carta para as mulheres, mas eu vejo sim que está mudando. Principalmente nos concursos, ainda na caminhada profissional, a gente já acaba ali lidando com alguns entraves a mais, mas no acesso ao concurso, a coisa com certeza está mudando. Antes, as entrevistas com as bancas, elas tinham umas perguntas muito loucas, no sentido de se você vai na praia de maiô biquíni, sendo promotora. Tinham perguntas até se você estivesse numa audiência e o seu filho se machucasse, a escola ligasse que precisava levar ele para o hospital, o que você faria? Se você abandonaria a audiência ou levaria o seu filho? Gente, e provavelmente não é o tipo de pergunta que se faz para um homem. Com certeza. E, na verdade, a banca fazia essa questão justamente para saber se a mulher ia dar prioridade para a família ou para a profissão, querendo que a mulher desse prioridade absoluta para a profissão. Então, hoje em dia, essas perguntas, elas realmente não acontecem mais. Hoje em dia, que eu digo é de 2 anos para cá, né? Também não faz tanto tempo. E as mulheres estão chegando, elas estão conseguindo ser aprovadas. Maravilha. Bom, se o pessoal quiser, tem aqui, obviamente, o Marcos mandou, olha só, gente, mãe, promotora de justiça, mulher, garotas, tentem seguir exemplos assim. Muito obrigada, realmente ela é um grande exemplo. Aí tem mais gente aqui mandando mensagem, até falando Alguém perguntou, a Jana Santos, 13 milhões, quais são as fontes? Se estiver falando dos desempregados, é uma fonte do IBGE, foi uma última pesquisa feita por eles. Tem mais gente aqui mandando mensagem, mas, gente, eu tô... para quem estuda para concurso, segue... Não, essa daqui já foi. A Idalina falou que são ótimas as suas dicas. Obrigada, Idalina. Então, Maria Fernanda, muito obrigada. Obrigada, Se o pessoal Camila. quiser mais informações, está lá no Instagram dela, vou voltar aqui para vocês verem direitinho qual que é. Então, muitíssimo obrigada por todas essas informações e parabéns por compartilhar esse conhecimento, que eu acho que é fundamental. Muito obrigada, Cá. Fiquei muito feliz de vir aqui. Eu te admiro muito como profissional. Para mim, eu já disse isso e vou repetir. Para mim, você é, de fato, a melhor repórter desse país. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e parabéns pela sua iniciativa mais uma vez. Obrigada.